Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Hoje é a nossa grande estreia aqui na Infomoney. A Infomoney cedeu aí pra gente um espaço para a gente falar de mercado e eu tô aqui com duas figuras ilustres que eu aposto que vocês estavam morrendo de saudades de ver. Olá! Saudades estávamos a gente de ver você. Verdade. Tempo, né? Quanto tempo, né? Eu tô aqui com Bruce Barbosa, Ricardo Schweitzer e eu, Marília Fontes. Eu sou analista de renda fixa, tá? A ideia desse programa é basicamente a gente fazer um bate-papo super informal sobre o mercado nas últimas semanas. Então, toda semana a gente vai vir aqui ao vivo falar para vocês sobre como foi o mercado, o que a gente está achando, o que a gente está vendo de oportunidade. E acho que é basicamente isso. Não se esqueçam, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, a gente está ao vivo no site da Infomoney, no canal da Infomoney e ao vivo no Facebook. Só tem uma coisa, né? Devem fazer perguntas, né? Só tem uma coisa, né? A gente vai falar de verdade, né? Não pra ficar a de gente enrolação. aqui é analista sem censura, então aí. pode perguntar que a gente vai falar. Posso falar? Pode falar e não se esqueçam, então, mandarem perguntas. Como vai ser toda semana, vocês também podem mandar dúvidas ou temas que vocês querem que a gente fale durante a semana. Quer saber sobre Estados Unidos, China, uma ação específica, enfim, manda lá pra gente nas informações e a gente vai... Lula, STF. Prisão do Protesto Lula. da Paulista. Protesto da Paulista que miou hoje, né? Porque tá vai ter chovendo, chuva. né? Alguém vai no protesto com Eu chuva, vou, gente? sem chuva eu vou. Tem que ir, Não tô né? nem aí pra chuva. Comprar um guarda-chuva. Não sou de açúcar, você é de açúcar. Eu não sou de açúcar. Mas, então, pessoal, é isso. Podem mandar as perguntas ao vivo, eu vou estar lendo as perguntas aqui e a gente espalha para ver o que cada um acha da situação. Mas, Marília, posso começar? Desculpa te interromper. Claro, pode começar, Mas Bruce. vamos começar pelo começo, né? Diga pra gente o que você está fazendo nessas últimas semanas. Tipo, que projeto você está tocando? Olha, gente, eu estou tocando o maior projeto da minha vida. Eu não vou conseguir falar sem rir. Eu passei semanas sem dormir para tocar esse projeto, para finalmente mostrar para vocês. Estou brincando. O projeto da minha vida que eu estou tocando aqui é uma grande barriga. Eu passei 9 meses carregando e vai entrar aí no ar no mês que vem. 9 meses tá? de muita preparação, vagas limitadas. Vagas só tem limitadíssimas, eu só tenho uma vaga, tá? E a próxima vaga só daqui a 2 anos, então não adianta se inscrever. E você, Bruce e Ricardo, que projeto vocês estão tocando? A gente começou, Marília, há algumas semanas atrás, a gente montou um site onde a gente começou a escrever, chama Tem Uma Guerra Lá Fora, e a gente começou a fazer newsletters, né? Muito tentando voltar às origens, digamos assim, tentando voltar a fazer o que a gente fazia antigamente, a gente realmente achava legal, tentando resgatar os tempos em que a gente realmente trabalhava com entusiasmo, trabalhava com vontade, a gente dizia as coisas que a gente tinha vontade de dizer. Deixa eu só falar um negócio pro pessoal. O Tem Uma Guerra Lá Fora, o nome foi eu que inventei, tá? Só pra Só ficar que bem não, claro. né? Que mentira. Só que não. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o mercado na semana. Essas últimas 2 semanas, né, eu vou abranger, assim, na parte de renda fixa eu vou abranger um pouquinho mais nas últimas 2 semanas, porque teve realmente muita coisa acontecendo. Então, de renda fixa, o que a gente viu foi uma mudança da postura do Banco Central, né? O último Copom, antes desse agora, que levou a Selic para 6,5, tinha falado que a Selic ia parar de cair. Né? Então, a gente achava que a Selic ia parar em 6,75, com o Banco Central escrevendo no seu comunicado que o cenário básico dele era o final do ciclo de queda da Selic. Mas como a inflação veio abaixo do esperado, como a gente teve dados de atividade mistos e principalmente o mercado revisou as expectativas do IPCA de 2018 e de 2019 bem para baixo,
O Banco Central mudou também, mudou o discurso e não só deu 25 basis points de queda nessa reunião, como falou que o cenário base é mais uma queda de 25 basis points, então a gente tem a Selic indo aí para 6,25, excelente, né? E teve compulsório ainda no meio do caminho, né? E Foi teve queda liberação de adicional mais compulsória. Exatamente, quer dizer, foi um estímulo aí bem grande. O Banco Central está basicamente com receio de não cumprir aí a meta de 2018 e ele já sinalizou também que conforme, porque assim, o Banco Central ele vê um horizonte aí relevante de atuação de política monetária. Então, por exemplo, o que ele faz na Selic hoje acaba resultando em uma mudança de atividade, de inflação daqui a mais ou menos de 6 a 9 trimestres, ou seja, lá para o meio do ano, ele já vai estar olhando para o final de 2019. Então, por enquanto, ele ainda está preocupado com 2018. Por isso que ele fez aí essa mudança de estratégia na Selic. Conforme a gente vai se aproximando do meio do ano, só faz sentido ele pensar em 2019. E 2019 a gente está muito perto da meta, né? Quer dizer, a meta é 4,25 e as projeções aí já estão em torno de 4,10, sem considerar a queda de 0,25 que muito provavelmente a gente vai ter na próxima reunião. E 6,25 para Selic é muito bom para a Bolsa, né? Não podia ser melhor, né? Aliás, tem muita coisa muito boa para a Bolsa que está todo mundo ignorando, digamos assim, esses dias, né? Tá todo mundo de olho no Trump, no Lula, nas FANGs nos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia, e ninguém está olhando os resultados das empresas, né? Que vieram muito melhores do que muita gente imaginava. O quarto tri de 2017 veio muito bom para muita gente, né? É verdade mesmo. Muitas surpresas positivas nos resultados de primeiro tri. Mas você acabou de tocar num ponto que eu venho olhando nos últimos dias até com um pouco de cuidado, que é assim, a gente tem tido um noticiário lá fora muito pesado e, na verdade, o que a gente tem tido de performance negativa aqui no mercado local me parece que tem sido muito mais suave do que era de se esperar para a chacoalhada que está tendo lá fora. Ou seja, eu tô com a impressão de que a gente está tendo uma espécie de descolamento para cima, né? Ainda que temporariamente aqui no mercado brasileiro. Eu não sei, mas acho que eu já vi esse filme algum dia. A gente já viu esse filme algumas vezes, né? Em 2008 a gente viu exatamente isso, né? E o engraçado é que é o seguinte, né? Não é nenhuma Era questão... Não é nenhuma a famosa questão de marolinha fluxo, do Lula, né? Não é nenhuma questão de fluxo, porque o fluxo tem sido de saída, mas ainda assim o preço tem segurado. A impressão que dá é que, embora o estrangeiro esteja saindo, o local de algum, né? O local ele tem tentado segurar olhando mais para as questões de agenda doméstica. Eu acho que existe uma atenção enorme em torno da questão Lula. Eu particularmente tenho até dúvidas se é o caso de haver uma atenção desse tamanho para a questão Lula. Tenho minhas dúvidas com relação a isso. Conta pra gente, Ricardo, qual que é o risco do Lula não ser preso pelo STF de amanhã, né, que eles vão julgar? Amanhã eles julgam habeas corpus. Bom, eu vou lembrar você daquela entrevista que teve com o Marco Aurélio Mello, em que, eu não me recordo agora quem era o jornalista, eu acho que era o Gilmir Betting, que direto do túnel do tempo. Numa certa pergunta que o jornalista faz para ele fica indignado e se volta para o jornalista e pergunta: mas o senhor não confia na mais alta corte do seu país? E a resposta é categórica: não. Então, eu acho que sim, existe chance sim, né? O triste da história é que com certeza lá fora já existe uma percepção de que a coisa vai acontecer. Eu imagino que o cenário Lula preso talvez ele esteja, sabe, se não totalmente precificado, talvez, sei lá, 80%, 90% precificado. Agora, um cenário de reviravolta, ou seja, um cenário em que você tenha o STF surpreendendo, né, com uma decisão diferente com relação à prisão de segunda instância. Ou não surpreendendo, né? Ou não surpreendendo, depende de como você quiser interpretar. eu acho que pode ser uma bela água no chope. Ou seja, para quem olha mais para fluxo, né, para quem está olhando mais para curto prazo, eu acho que esse momento que a gente tem entre hoje e amanhã, ele é bem delicado. Mas eu penso bastante nisso. O Lula, tudo bem, ele está inelegível ainda, né? Só se o STF deixasse ele ser um candidato, o que seria uma
digamos, uma canelada muito maior que mudar a prisão de segunda instância, digamos. As duas são uma mega canelada, né? Mas seria um negócio ainda mais impactante para o futuro do país, digamos assim, não para o futuro de uma pessoa só. Esse é o meu ponto. E isso tudo... O Lula precisa de um poste, né? Mesmo que ele consiga fazer propaganda política, porque ele consiga aí agregar multidões, sei lá, que hoje em dia ele já não consegue mais. Consegue mais agregar o pessoal jogando ovo no ônibus dele, né? Pelo que vimos aí lá na sua terra. Eu particularmente, isso é uma coisa que dá para discutir num período muito longo, mas eu acho que tem, entende? Eu acho que não é um cenário que você possa ignorar, não. Né? Mas uma coisa que... Fazendo esse contraponto com o cenário externo, essas últimas 2 semanas elas foram muito complicadas lá fora, muito por conta dessa coisa do primeiro trade wars, né? Primeiro toda aquela retórica do Trump com relação à China, né? Com relação às relações comerciais. Finalmente fez o que prometeu na campanha eleitoral, né? Foi uma sinalização forte que de fato começou a acontecer e alguns setores, inclusive, já começam a ver algumas diferenças em dinâmica de preço de mercado doméstico. Tá? Por conta de limitação de entrada de importado, isso já vem começando a acontecer por lá, né? E agora, mais recentemente, né, todo esse barulho que surgiu em cima das FAANG, né? Primeiro no Facebook, né? Só para ficar claro, FAANG é Facebook, Apple, Amazon e Google, né? Netflix. Né? Esqueci o Netflix. Exatamente. Tão importante Netflix que tão nos importante brindou Netflix. Começou mecanismo. com o escândalo do Facebook, né? Que vazou aí informações. É verdade, e aí do Zuckerberg. E isso vem fazendo bastante pressão lá fora, né? Agora, uma questão que eu realmente... Essa é uma questão que eu me pergunto todos os dias. A gente está olhando muito para esse noticiário e atribuindo o movimento lá de fora a isso. Ou seja, a bolsa lá fora começou a patinar por conta do Trump, né, por conta da guerra comercial e por conta dessas repercussões que estão acontecendo em FAANG. Só que quando a gente dá alguns passos para trás e tenta olhar a coisa mais em termos de big picture, e a gente olha para nível de valuation dessas empresas, custo de capital aumentando, né, por conta do ciclo de elevação de juros que a gente teve lá fora, ou seja, o custo de oportunidade do capital está aumentando, eu fico me perguntando se a gente não está olhando para a coisa errada, entende? Se não é simplesmente uma questão de o mercado andou pra caramba, né? No caso dos Estados Unidos, você tem coisas que estão, como a gente diz, price to perfection, ou quase isso, e por conta disso você chega num limiar em que todos os preços ficam muito sensíveis a qualquer coisa, porque você não tem margem de segurança para comprar, né? E você não tem novos compradores, né? Você não Exato. tem novo fluxo. Então, qualquer notícia negativa já pega aquelas pessoas que estão como fraca, que estão um pouquinho na contramão, Exatamente. já compraram num preço ruim e aí decidem desovar a posição. Você mesmo estava falando, né, que esse foi o primeiro trimestre dos Estados Unidos desde 2015 com performance negativa, exatamente, né, na Bolsa a performance Americana. Isso do primeiro importante. trimestre foi negativa, né? Isso aí não se via há bastante tempo. Né? Ou seja, por mais que haja uma sensação de, nossa, admirável mundo novo, Estados Unidos crescendo pra caramba, inflação ainda não sendo um grande problema, como vieram os últimos dados de inflação por lá, que acabaram sendo uma surpresa positiva, né? Uma dinâmica melhor do que se imaginava originalmente, talvez mesmo assim você simplesmente tenha um caso de ativos em preços que já não são tão convidativos assim. De novo, não necessariamente o comprador tem tanta margem de segurança para entrar, né? Que é uma situação que não necessariamente a gente observa aqui, né? Quando a gente vem para o mercado brasileiro, embora a gente esteja aí na faixa dos 80 mil pontos, eu acho que sempre existem oportunidades pontuais que podem ser exploradas, né? Diferente de um cenário de otimismo generalizado que talvez a gente tenha em mercados mais desenvolvidos hoje, como os Estados Unidos. O que você acha? Eu acho que é meio que a mesma coisa, né? Lá fora basicamente subiu muito e a gente acho que todo mundo concorda que lá agora é fim de ciclo, né? Agora, quanto tempo ainda vai demorar essa festa é difícil saber, pode demorar 1 ano, pode demorar mais, pode demorar 2 anos, não sei, ninguém sabe. Mas o fato é que lá estamos em fim de ciclo e aqui estamos em início de ciclo. Então o Brasilzão velho de guerra está na contramão do mundo, né? Como sempre, o Brasil fazendo tudo errado, dessa vez deu certo. Pelo menos pra gente, né? Por enquanto. Calma.
Calma. E eu acho que a gente segura bem, o que eu venho falando bastante até, é que a gente segura bem se o mercado lá fora não despencar. Quando despencar, eu digo, não é cair 5%, 10%, não é despencar. Agora cair 20%, 30%, 40%, 50% já é uma queda bastante grande. Não acho que vá cair dessa forma, sem que alguma notícia, sem que alguma crise forte impacte os mercados. Aí é a mesma coisa que a gente viveu lá no subprime, né? Que acho que nós três já estávamos no mercado olhando para isso. O jornal, a gente não consegue ler o jornal de amanhã, né? E o jornal de amanhã pode trazer notícias que vão mudar completamente o cenário. Então, por enquanto, a gente não tem essa notícia. Então, o mercado está chacoalhando, mas natural e até acho que saudável essa chacoalhada que os mercados gringos estão dando. A gente aqui está segurando bem até ter essa notícia que mude completamente o cenário, né? Se a gente tiver, obviamente. Pode ser que demore muito. A Maísa Brito aqui no Facebook tá falando assim, vendi e saí da Ibovespa, e agora? Dinheiro na conta corrente? É uma pergunta, Maísa, que todo mundo tem mesmo, né? Porque assim, por um lado você vê a Selic baixíssima e você se vê aí muito inclinado a tomar, colocar em bolsa, colocar em outros ativos para ter uma rentabilidade maior, né? Aliás, agora é uma excelente oportunidade de bolsa, como eles falaram, porque você tem um juro baixo, isso estimula a economia, isso aumenta crescimento, enfim, propaga novos negócios, é excelente. Agora, por outro lado, é importante falar também, e é um ponto que eu sempre bato, uma tecla que eu sempre bato, para você ter um retorno maior a partir de agora, você vai ter que aceitar correr mais risco. Não adianta você achar que você vai sair daquela renda fixa papai com mamãe, Tesouro Selic, porque está dando 6,5%, e vai para um outro ativo com um potencial de lucro muito maior, sem ter o downside, que é um potencial de risco muito maior também. Se acontece alguma coisa nos Estados Unidos, como eles estão falando aqui, você pode perder um bom dinheiro, né? Você pode passar aí por uma época, um período de prejuízo aí nos seus investimentos. Deixa eu só fazer 2 comentários. Eu só vou te pedir para não falar outros ativos, o pessoal vai pensar Bitcoin é dureza, Bitcoin não. Não, mas é exatamente isso, as pessoas acham eu vou que causar investir a em fúria Bitcoin... do pessoal agora aí, não, vão te mandar comentários xingando. Verdade. E a segunda coisa é que a bolsa chacoalha, né? A renda variável varia, né? A renda fixa não é fixa, né? A renda fixa não é fixa e a renda variável é variável. Na verdade, só porque o preço das ações sobe ou cai, não quer dizer que mudou alguma coisa com as empresas, né? Então, enquanto o lucro das empresas continuar crescendo, e que a gente começou falando que é algo que está acontecendo, né? Ainda estamos numa recuperação ainda bastante tímida da economia brasileira, e até saiu dados de produção industrial hoje, você pode até me corrigir se eu estiver errado, Marília. Que a indústria não pegou ainda, a gente ainda não foi, acho que ainda tem muita dúvida na economia real para que a economia realmente comece a funcionar. Então a gente ainda tem muito resultado para as companhias recuperarem de todo esse péssimo momento econômico que a gente passou nos últimos, 3, 4 anos. Mas tem um aspecto muito importante disso que você está falando agora, que é o seguinte, de certa forma, esse período de 4 anos difíceis para as companhias, eles acabam sendo muito positivos no sentido de, foi um período ao longo do qual todo mundo teve que fazer a lição de casa, né? Ou seja, cortar despesa, cortar custo, otimizar capital de giro, fazer todos os ajustes possíveis para ter a máquina mais azeitada possível. Então, as empresas que trabalharam bem, elas pegam esse momento de retomada muito bem posicionadas. São máquinas muito bem azeitadas e no momento que você tem esse retorno de demanda, isso se traduz em faturamento, isso se traduz em lucro, em geração de caixa, etc. e tal, isso acaba se convertendo, no curto prazo, até mesmo em uma remuneração adicional para o acionista. Né, à medida que você tem todos os demais componentes do negócio mais ou menos resolvidos. Vai tudo para a margem, né? Exato. Unido a um custo de capital menor da história do Brasil, né? Que é o CDI baixo. E você ainda não está naquele momento em que os empresários já fiquem naquela sanha de voltar a investir, por exemplo, em expansão.
Ou seja, aqui, essa primeira geração de caixa é mais ou menos como, sei lá, quando você faz o azeite lá, aquela primeira prensa. Né? Essa primeira geração de caixa, desse primeiro impulso, eu acredito que existe uma grande tendência disso acabar sendo muito voltado para o acionista. Ou seja, o retorno para o acionista tende a ser muito bom. E tem uma coisa também... Azeite? Não, mas é uma boa analogia, né? Aquela Não, primeira você falou pensada. que fez ovos Benedict hoje, eu falei, nossa, todo gourmet. E uma coisa também importante, acho que da recuperação, é que a recuperação econômica, ela nunca vem, assim, nas etapas iniciais, ela nunca vem de uma vez. É totalmente normal você ver dados mistos, né? E aí você vai ela vai se formando, digamos assim, com o tempo. Isso é absolutamente normal. Até foi uma das coisas que o próprio Banco Central, Ilan, Carlos Viana, mencionaram na entrevista deles do relatório de inflação. É normal, por exemplo, o desemprego cair com mais lag, quer dizer, com mais defasagem, um pouco mais devagar. É normal os dados de atividade serem mistos e erráticos um pouco no começo, até a tendência se concretizar mesmo e você falar assim, não, a recuperação veio e ponto final. É cíclico, assim, acontece toda a recuperação. Os dados vêm misto, o desemprego demora um pouco, tem um pouco maior de defasagem maior para acontecer, e aí sim, isso vai se concretizando. Então, se você quiser ganhar com esse cenário, você tem que tomar risco e você tem que se posicionar antes, né? Porque depois... Aquela mamata do 1% ao mês sem risco acabou. Acabou. Agora só, posso fazer um pitch de venda aqui, um merchan, só puxando essa ideia de vocês. Então, o Ricardo falou de empresa que corte de custos, que fez o trabalho durante a crise, que agora está muito melhor preparada para ter uma rentabilidade muito maior e dar uma rentabilidade muito maior para os seus acionistas. Tem uma maravilhosa empresa que fabrica cerâmicas, que fez um trabalho sensacional ano passado. Está com o lucro crescendo coisa de 40%, 50%, o EBITDA está crescendo 40%, 50% ao ano. Fabrica cerâmicas e pisos, inclusive a Marília reformou a casa dela, né? fez compras também na Porto Belo Shop. Que até deu uma melhorada no lucrinho dela ali no último TRI de 2017. Essa empresa se chama Porto Belo e temos, obviamente, a recomendação dessa ação. Me ajuda aí, Ricardo. Disponível para todos que gostarem ou tiverem interesse nas nossas redes sociais, minha e do Ricardo, especialmente. Isso aí. Então, empresa muito boa, completamente preparada para lucrar ainda muito mais em 2018, se aproveitando de um ciclo econômico, de uma volta de um ciclo econômico que ainda não aconteceu, mas o lucro já veio. O que mais? Acho que isso. É isso. Conta as tuas redes sociais, então, né? É verdade. Onde que as pessoas podem encontrar vocês e saber mais sobre a opinião de vocês de Twitter, mercado? Bruce Barbosa 88, Facebook Bruce Barbosa Oficial, LinkedIn Bruce Barbosa Oficial. Bem fácil. Ricardo. Também dá para procurar pelo www.temumaguerralafora.com.br. A gente está no Twitter também. Eu não vou querer que vocês escrevam Schweitzer, porque... Aí até hoje eu não consegui aprender como que se escreve. Eu também, toda vez eu tenho que perguntar para ele. É realmente um pouco Você devia mudar seu nome para Ricardo.suíço, aí arrumou alguma coisa. Talvez funcionasse. Talvez funcionasse. É que dias não combina, né? Acho que Suíço é mais legal. Mas no temumaguerralafora.com.br vocês encontram, né, o que a gente vem publicando. E vão encontrar disponível também o material do Bruce sobre Porto Belo, né? Passando essa ideia de oportunidade de investimento para deixar o portfólio de todo mundo mais bonito, é isso? Muito bonito, cheiroso. Eu também, então, para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu falo basicamente sobre economia, renda fixa, títulos públicos, títulos de crédito também, para quem quer ter aquela rentabilidade a mais e aceita correr um pouco mais de risco. Então eu estou no LinkedIn também, Marília Fontes, no Facebook, Marília Fontes Público e no Twitter, Marília DF2. Então, quem quiser saber notícias aí online de economia, às vezes sai cupom, eu faço um comentário, publico artigos também, eu vou mandar um artigo novo aí que eu acabei de fazer, que está no Caldeirão.
E já vou mandar para vocês. E não se esqueçam também que semana que vem a gente está aqui de volta ao vivo. Se vocês quiserem mandar temas para o nosso próximo bate-papo, novamente, algum tema que vocês querem saber, um tema mais delicado da semana, sobre renda fixa, sobre ações, não deixem de escrever aí pra gente nas redes sociais, que a gente fala um pouco mais sobre isso. É isso. Gostei. E hoje 6 horas na Paulista. É verdade, cada um tem que fazer a sua parte. Todo mundo né? com guarda-chuva. E todo dia de manhã, mais ou menos 9h30 da manhã, tem newsletter diária, né, tentando dividir um pouco de impressões com vocês antes de abertura de mercado, de uma maneira descomplicada, de uma maneira sem frescura, um texto rápido e um texto fluido de ler. É só se inscrever no www.temumaguerralafora.com.br. Escrevo todos os dias, às vezes o Bruce vai lá e me atrapalha um pouco, e a gente vai compartilhando ideias com vocês. Então, muito obrigada a todos e até a semana que vem. Tchau.